Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui. Vamos para mais um vídeo. Quem gostar aí do canal, se inscreva, curta o vídeo. É muito importante para a gente saber como vocês se sentem em relação aos vídeos, aos temas, para a gente poder fazer sempre o melhor conteúdo, tá bom? Eu falo a gente, mas tô no início, só eu. E os amigos também. Ah, se passar alguém lá atrás na porta, vocês me avisam para eu sair correndo aqui, tá bom? Sabe como tem essas coisas, né? Depois daquele filme que os adolescentes fazendo vídeo na webcam são assombrados. Vocês já viram esse filme? É legal. Pra quem gosta de terror meio bobo, assim, de espírito, os efeitos são bons. É bem feito. Vamos lá, pessoal. Eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouquinho sobre algumas tradições, algumas religiões e algumas filosofias. E não deixa assim um pouquinho de mim também. Eu já tenho experiência com espiritismo, um pouco com Umbanda, um pouco com a Quimbanda, um pouco com a Goética, um pouco do budismo, um pouco do hinduísmo, um pouco da tradição iorubá e acredito só que nunca parei não. Já li um pouco da Torá também, me interesso por hebraico. Não aprendi ainda, mas eu desejo aprender. E acho que só a questão muçulmana, religião muçulmana que eu tenho quase nenhum conhecimento. Claro, tem aquelas seitas, né, que todo mundo cai na boca do povo aí de vez em quando, com algumas excentricidades, mas o que eu quero dizer com isso tudo? O meu foco aqui é dar um parâmetro geral, sabe? Não é ficar preso a um dogma específico, a uma codificação, vamos dizer assim, como os espíritas gostam de falar, sabe? Não vou ficar preso a um código. Se eu falar de chakra, eu estou falando sobre hinduísmo. Se eu falar sobre meditação, se eu falar sobre iluminação, estou falando como um budista. Se eu falar sobre corpo etérico, corpos astrais, estou falando aí como espírita, esoterismo. Se eu falar, vamos dizer, sobre Jesus Cristo, estou falando como alguém que foi batizado, fez primeira comunhão. Se eu falar sobre alguma entidade, que alguns grimórios são chamados de daimons, estou falando como goético, como mago. E se eu falar sobre orixá, estou falando como uma pessoa que segue a tradição da filosofia iorubá. Hoje predomina em minha vida a tradição iorubá, mas eu não posso dizer que deixei de lado tudo que eu aprendi em toda a minha vida, ou em todas as minhas vidas. Xamanismo também, que gosta de ayahuasca, eu não gosto de recomendar ayahuasca para ninguém. Eu acho que é algo muito forte. Só se uma pessoa estiver passando por um problema de vida ou morte. Existem psicólogos hoje em dia, meditação, constelação familiar, que são procedimentos muito mais brandos do que uma ayahuasca, tá? Entre outras religiões. Ah, falando um pouquinho mais sobre a tradição que eu sigo hoje. A tradição iorubá que eu sigo hoje é africana, que é um pouco diferente, para não dizer muito, do que é vivido hoje no Brasil. Tá? Meu avô de santo, ele é africano e brasileiro, tem dupla nacionalidade. O meu pai de santo é brasileiro, que seguiu os passos do meu avô de santo fielmente. Então, eu posso dizer hoje que eu sou um felizado
uma pessoa que aproveitou uma oportunidade incrível de tentar retribuir um pouco do que meu pai de santo e meu avô de santo tem aí a oferecer para mim, sabe? Com acolhimento, com amor, também com as broncas que a gente toma de vez em quando, que sabe como que é filho de santo. Às vezes eu ouço falar por aí os babás falando, filho de santo nem sempre é fácil. Às vezes a gente faz umas bobeiras assim que é meio óbvio que vai dar merda, mas acontece. Eu estou aí estudando para quem sabe um dia ser babalorixá, é o que eu procuro para minha vida e eu já tenho esse pensamento crítico. Será que eu estou sendo um bom filho? Será que se eu fosse meu próprio filho, será que eu teria orgulho de mim mesmo? Então, acho que é o começo, sabe, da trajetória. É se ver ali como uma pessoa, como um terceiro que você no futuro se propõe a ajudar, né? A dedicar sua vida a servir aquelas pessoas que chamamos e acolhemos como pais de santo. Então, é algo importante para mim e, como eu falei, eu nunca vou deixar de lado toda a riqueza das culturas espalhadas pelo mundo. Nem a filosofia Yorubá me pede isso, nunca me pediu, sabe? Então, eu só tenho a agradecer, só tenho felicidade dentro dessa cultura. É isso que eu quero para minha vida. E quando vocês tomarem uma decisão dessa na vida de vocês, que acredito que muitos de vocês vão se encontrar, por estar procurando a espiritualidade, vão se encontrar na posição de serem tutores de alguém, guias de alguém, mestres de alguém, babás de alguém. Eu acho que eu ainda não tenho essa experiência, mas com um modo reflexivo de ver a vida, acho que eu já me consigo ver um pouquinho no futuro, sabe? Sendo bem modesto, sabe? Eu vou trabalhar com todas as minhas forças para tornar isso realidade na minha vida. E eu aposto que vocês também vão ter o caminho de vocês. Alguns estão começando, às vezes tem algum babai do outro lado, vendo meu vídeo, e vai se reconhecer nisso que eu estou falando aqui. Eu que estou no começo, espero sempre fazer boas amizades, contatos. E eu não estou aqui como uma simples autoridade espiritual. Não. Eu estou aqui para formar uma comunidade de ajuda às pessoas que têm dificuldades com esse tema da espiritualidade. Essa é a minha intenção aqui no YouTube, tá? Eu quero proporcionar um ambiente saudável para as pessoas que buscam a espiritualidade acima de tudo, independente da filosofia ou independente da religião, tá? Respeito, empatia, verdade são princípios aí que são importantes para qualquer pessoa. Ah, é basicamente isso, né? Mas vamos lá. Entrando sendo um pouquinho mais específico. Aqui no canal vão ter temas muito variados sobre espiritualidade. Eu vou tentar focar sempre o que a maioria das pessoas aqui no canal vão pedir ao longo de toda a nossa trajetória. Eu sou desenvolvedor de software, tá? E aos poucos eu quero tornar essa comunidade cada vez mais eficiente, com a ajuda também da tecnologia. O nosso guardião, nosso Ogum, né? O guardião da sociedade, o guardião da tecnologia, do ferro e dos metais. Vocês podem ver que até conceitos modernos podem ser ligados a conceitos ancestrais. Tudo o que a gente precisa fazer é ter uma mente aberta e entender que a mesma força que criava novas armas, novos materiais para a proteção das cidades antigamente, hoje protege nossa sociedade, torna ela produtiva. Antigamente,
Ogum estava na confecção do material usado na agricultura, por exemplo. Hoje ele está presente aí na otimização dos campos agrícolas com todos os materiais, inclusive o silício. Uma curiosidade sobre o silício: é o segundo material mais abundante na Terra. Não é à toa aí que foi uma grande oportunidade, se a gente pode fazer com o que tem de sobra. É um material barato, podemos construir coisas maravilhosas com ele. E cobrar caro por isso. Eu não sou de maneira nenhuma de uma vertente específica política. Eu prezo aí o respeito e principalmente o objetivo, sabe? Tendo respeito e um objetivo claro, é difícil ter uma guerra, por exemplo. Com respeito e um objetivo claro, você se torna até um pouco previsível. Quando você se torna previsível, você dá conforto às pessoas à sua volta. Quando você é uma pessoa totalmente imprevisível, as pessoas se preocupam com você, com o que você vai fazer. Então, um conflito ele é gerado por um desconforto, certo? O problema ele é um desconforto. Nem todo desconforto é um problema, mas a maioria dos problemas são desconfortos. E quando a gente se torna um pouquinho mais previsível, traçando um objetivo e planejamento e deixando ele claro para as pessoas à nossa volta, a gente deixa elas numa zona de conforto quanto a gente. Mais fácil de criar empatia, laços. Por isso, quando você se torna imprevisível demais, você faz um desfavor a você. É preciso equilíbrio, claro, porque quando você é previsível demais, você se torna uma pessoa não atraente. Porém, se você for muito imprevisível, você acaba se isolando, porque ninguém mais consegue falar sua língua. Porque você é imprevisível demais. Hoje você está falando de uma maneira, amanhã você já está usando outro dialeto. Você conversa com uma pessoa hoje, amanhã ela já não consegue mais falar com você porque você inventou uma outra forma de falar, por exemplo. Como ela vai se identificar com você? Como que ela vai criar um laço? Então, previsibilidade nem sempre é ruim, desconforto também nem sempre é ruim. Mas a gente tem que saber que a gente precisa ser produtivo acima de tudo, tá? Se não estiver fazendo bem a você, tenta mudar sua estratégia, sua abordagem com as pessoas. Se você está sendo muito amável e as pessoas estão passando por cima de você, tenta mudar isso. Seja mais grosseiro. Às vezes dá certo. Às vezes as pessoas vão passar a te respeitar quando você for um babaca. Mas tem gente que é babaca e ninguém quer ficar perto. Talvez essa pessoa tenha que ser um pouco mais amável. Já teve casos assim comigo. Eu era muito bobo. Aí eu comecei a ser um pouquinho mais babaca com algumas pessoas. Elas começaram a me respeitar, sabia? Elas começaram a ver que eu sou capaz de me defender. Eu sempre fui capaz de me defender. Mas eu não demonstrava isso. Eu não gostava de exercer uma dominância forçada, com a força. Não gostava de demonstrações de força, de bater boca. Hoje em dia, 50% dos meus relacionamentos são criados à base aí vamos dizer, hoje em dia o pessoal gosta de falar da masculinidade. É, então, ser masculino nem sempre é ser bruto, ser babaca. Isso não é ser masculino. Ser masculino é ser ativo, ser proativo, né? Puxar responsabilidade, ter uma liderança. Isso é ser masculino, tanto para uma mulher quanto para o homem, yang. Já o yin é ser um pouco mais passivo, não é pior, um pouco mais influenciável. Tem horas que a gente tem que assumir
influenciar pessoas. Tem horas que a gente tem que ser um pouco mais feminino, né? Principalmente quando a gente está lidando com hierarquia, aceitar algumas críticas, quando a nossa família nos critica e a gente quer bater de frente. Talvez você não precise de energia masculina para bater de frente com uma pessoa que alimenta você. Tem um ditado que é... Não ditado, mas tem um... Como se fosse um ditado na cultura iorubá que é: você não pode bater de frente com uma pessoa que te alimenta. Não é saudável. Não é saudável. É muito legal que, assim, é um eufemismo, né? Não é saudável desrespeitar e bater de frente com a pessoa que te alimenta. Não é saudável é pouco, né? Se a sua vida depende daquela pessoa, o mínimo é claro. Se a pessoa não for uma completa criminosa, você já sabe do que eu estou falando. Se ela for contra os direitos humanos, aí ela perde total direito, até na ancestralidade. A gente chama, né, na cultura iorubá, de ancestral não venerável. Na cultura iorubá a gente chama assim. Quando o ancestral comete um crime, não estou falando de crimes da sociedade, não. Crimes contra a alma da pessoa, contra o ser, contra a essência da pessoa. E às vezes as pessoas cometem esses crimes sem nem perceber. Não estou falando só de forçar alguém a alguma coisa, não. Estou falando, às vezes, de abandonar um filho. Isso, para a espiritualidade, é um crime. Você não reconhecer o próprio filho. Fazer o filho e meter o pé. Isso te torna um ancestral aí. Se não for todos os casos, já te bota na lista aí da fila pros ancestrais não veneráveis, sabe? É complicado. É isso, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, agora que o canal está começando, eu vou fazer vários vídeos, tá? Hoje. E inclusive uma live. E já tem 18 minutos quase, 17 e meio. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Vai ter muito mais informação. Muito mais acolhimento. A gente trabalha aqui com a verdade. Quando eu falo a gente, é eu. Estou acostumado a trabalhar com vendas aqui na minha empresa. Então, eu sempre falo no plural. Já está no meu dialeto. É isso, pessoal. Deixem seus comentários, sugestões, feedbacks, tá bom? Acolham uns aos outros. Eu não estou aqui sozinho, tá? Eu estou com vocês, vocês fazem desse canal, vocês farão desse canal o que ele vai ser. Uma comunidade para as pessoas que precisam de acolhimento, de ajuda espiritual. E às vezes ajuda espiritual não é a pessoa que está morando na rua, não. Porque nem tem computador isso aí. Não é a pessoa que está pensando em fazer uma besteira, não. Às vezes é aquela pessoa que está desempregada, que está em depressão, às vezes uma depressão leve, que não consegue ficar no emprego só porque tem ansiedade demais. Tem gente que com a ansiedade acaba estragando os relacionamentos interpessoais com o colega de trabalho. E aí tem aquele passar a perna, né? Todo mundo passa a perna no trabalho dessa pessoa. Às vezes essa pessoa só não sabe se impor. Às vezes ela é ansiosa demais, comete gafes, é desrespeitosa e não percebe. E as pessoas passam a não gostar dela. Eu entendo, não é motivo para passar uma pessoa para trás. Mas quando a gente puxa a responsabilidade para a gente assume o comando da nossa vida. E começa a antecipar esses momentos. Consegue perceber quando alguém vai fazer isso? Caraca, eu agi de novo assim. Eu vi que ele ficou meio desrespeitado. Esse cara vai passar a perna em mim amanhã. Porque eu já vi isso acontecer. Eu, sem querer, eu cometi uma gafe aqui. Pô, cara, da última vez que eu cometi essa gafe, o cara ficou puto e falou mal de mim pro chefe. Mas agora eu já fiz a gafe. Pô, acho que eu vou pedir desculpa, porque eu não quero ficar mal com meus colegas de novo nesse trabalho. Um exemplo. Se você assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida, você vai ter o poder de mudá-las.
ou mudar a forma com que você encara o seu passado, se já tiver acontecido, e impedir com que ela se repita. Talvez você tenha a chance. Se você não puxar a responsabilidade para você, nem a chance você vai ter. Vai ser só uma pessoa que vai de lá para cá na maré da vida. Na do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso não é saudável não, gente. Tá bom? Muita axé. Até a próxima.